Então, boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa primeira oração, continuar nossa meditação em cima de 1 Reis, capítulo 8. Pegue sua Bíblia, dê um abraço nela, porque ela representa o próprio Deus. E vamos começar apresentando o nosso pedido ao Pai. Senhor nosso Deus e querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui diante da tua santa presença, buscando mais, meu Pai, daquilo que o Senhor separou para nós essa noite. Sabemos que o Espírito Santo, meu Pai, está conduzindo todas as nossas meditações e sabemos que o Senhor tem um propósito especial com isso. Então, que o Senhor venha cumprir em nós todo o teu querer e que desde já o Senhor venha repreender todo e qualquer espírito que deseje roubar, meu Pai, aquilo que o Senhor nos preparou para essa noite. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar dentro da gente a força, a coragem, a capacidade necessárias para que possamos cumprir todo o teu querer, para que possamos obedecer tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje. Meu Deus, que a gente não se perca dos seus caminhos, que a gente não esqueça de onde nós saímos e que a gente sempre tenha em mente para onde nós iremos. Isso, meu Pai, é o que nos alegra o coração. Nós vamos estar um dia com o Senhor, cedo ou tarde, mas vamos estar diante da tua beleza, da tua santidade, da tua glória, da tua grandiosidade. É isso que nós te pedimos, meu Pai, conduza tudo que for dito e que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que terminemos essa noite mais íntimas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. E pessoal, vamos nessa. A partir do versículo 41, que a gente tinha parado no verso 40, né? Então, a partir do versículo 41, a gente vai ter o seguinte. Espera aí, que não está dando mais nada. Tem que usar óculos, estou ficando velho. Então, nesse capítulo, Salomão está fazendo, junto com o povo, a dedicação do templo que ele edificou, né? E agora a gente está no meio da oração dele, na verdade, ele já está aqui encerrando a oração que ele fez diante do templo, diante de toda Israel que estava presente naquele momento. Lembrando que era toda Israel mesmo, né? O povo de todos os limites de Israel se concentrou naquele momento em Jerusalém, não só por conta da dedicação do templo, né? Mas também por conta da festa de Pentecostes, e eles estão lá confraternizando, né, juntos. Vamos continuar aqui com a oração dele, no verso 41, o seguinte: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor ao teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para essa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo seu nome. Pessoal, vamos olhar aqui com alguns critérios essa parte da oração de Salomão, que ele faz agora intercedendo pelos povos das outras nações. E isso é bem interessante porque ele mostra uma inclusão, o desejo de inclusão do próprio Salomão para com todos os povos da terra. O que eu acho interessante assim, é como se ele já tivesse aquele espírito evangelístico. A gente sabia que o povo judeu, ele não era dado a evangelizar. Até hoje, o povo judeu não evangeliza, ok? Não tem esse hábito que nós temos de falar de Deus, falar de Jesus para as outras pessoas, buscando apresentar o plano da salvação para elas, ok?
Israel não faz isso. Israel não tem esse hábito. Israel não tinha também esse hábito. Mas a gente vê em Salomão essa ideia, essa compreensão de que todos os povos deveriam ouvir falar de Deus e deveriam render-se a Deus. E isso é bem interessante, porque para aquele momento, para aquela época, não era uma coisa normal, não era uma coisa que Israel, em princípio, buscasse, né? Pelo contrário, Israel era um povo bem fechado, mas a gente vai observar que, nesse momento, quando eles estão se encontrando com outros povos, está havendo aqui uma mistura. E Salomão, ele se permite fazer uma deixa e apresentar diante de Israel que todos os povos venham buscar Deus naquele lugar. É bem interessante. Quando a gente vê, né, quem está lembrado aí dos outros versículos antes desse, a gente vai ver que Salomão apresenta Israel para Deus. E sempre que apresenta Israel para Deus, ele fala de um Israel que quando estiver buscando a Deus, orando, voltado para aquele lugar, para o templo de Salomão, se eles estiverem arrependidos e se converterem nos seus corações, beleza, que Deus atenda às suas necessidades, mas a gente não vai ver isso aqui nesse momento. A respeito dos estrangeiros. A gente não vai ver Salomão falando, olha, se os estrangeiros, porventura, se arrependerem, pedirem perdão, perdoe a eles. Não é isso que acontece. E não é difícil de compreender por que isso não acontece. Porque os estrangeiros não conheciam a Deus. E você só vai ter aquela compreensão, né, de pecado se você entender que aquilo é uma infração contra a santidade de Deus, contra o teu Deus, contra as ordenanças de Deus. E o povo estrangeiro não teria essa compreensão, não tem como exigir deles esse entendimento do que é certo, do que é errado perante o Senhor nesse primeiro momento. Então, a gente vai observar isso na oração, olha lá. Voltando aqui. Todo estrangeiro que não for do teu povo, porém vier das terras remotas, por amor ao teu nome, primeiro, vamos até olhar aqui que esse por amor ao teu nome, na sua versão, provavelmente deve ter um outro termo, por causa do teu nome, por interesse do teu nome. E não é necessariamente amor, tá, pessoal? Porque o povo estrangeiro não pode amar aquilo que eles não conhecem. Não só o povo estrangeiro, ninguém pode amar aquilo que não conhece. É inconcebível, né? O amor exige um conhecimento, uma intimidade, né? Uma cumplicidade, uma aliança. Mas isso a gente não vai perceber aqui entre o povo estrangeiro. Por quê? Porque eles nunca ouviram falar, ou se ouviram falar, foi justamente dos portentos, das grandiosidades que Deus fez no meio do povo de Israel, ou em prol do povo de Israel. Então, quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que, olha, as pessoas, os outros povos, vão ouvir falar das suas maravilhas. E se quando eles ouvirem falar das suas maravilhas, eles decidirem te buscar, então que o Senhor seja misericordioso e atenda. Por quê? Porque assim seu nome vai ser conhecido de todas as nações. E eles vão ver que existe um Deus em Israel. Então, olha lá. Também o estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, ou por causa do teu nome, não é bem amor, tá? Verso 42. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido. Então, ouvirão que esse Deus tem uma fama, tem um renome. E vamos lá, esse povo saiu de Israel com a abertura do Mar Vermelho, com a questão das 10 pragas, com Israel saindo livre de uma prisão de um dos povos mais poderosos naquela época,
que era o povo egípcio. Então, isso realmente correu na boca pequena dos povos, né? A famosa fofoca. E aí, esse povo ouviu falar do grande nome, da fama de Deus, da tua mão poderosa, do poder que esse Deus tem, do teu braço estendido, da capacidade que esse Deus tem de proteger ao seu povo, aos seus escolhidos, aqueles que se submetem a ele. Então, quando esse povo orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, que é o lugar da tua habitação. Olha a compreensão que ele tem, que aquele tempo, de fato, não é morada de Deus. Deus não vai estar habitando lá. Quem vai estar habitando lá é o nome de Deus. Lembra que falamos sobre isso? Existe uma diferença entre a presença de Deus realmente ficar, ou melhor, a presença de Deus não. O próprio Deus estar lá dentro de um templo não caberia dentro de um templo. Mas o nome dele se faz presente ali. De modo que há uma conexão entre a presença de Deus que está ali, que não é Deus de verdade, pessoal. A gente comentou isso aí em outro vídeo, tá? Não é o próprio Deus, a presença do próprio Deus, Deus Pai, mas a gente entende que é a presença do próprio Deus Filho, Jesus, recebendo as orações e levando para o Deus Pai, né? Sempre quem vai fazer essa conexão entre o homem e Deus vai ser a pessoa do Senhor Jesus. Nesse momento não tem nome de Jesus. Então vamos lá, a presença de Deus, tá? Mas ele sabe disso, ele deixa aqui claro no texto, tá bom? Vamos lembrar que a Salomão foi dada imensa sabedoria, certo? Pode falar, Isis. Tu me deixa maluca, despirocada agora. Fale. Deus não é Deus. Deus não deixou de ser Deus no momento algum. Mas vamos imaginar... Deus não é Deus, a presença de Deus, é o nome de Deus. É porque você Eu buguei faltou, né? agora. Da penúltima vez, você faltou, né? Senão você Não tem tinha... nada. Faltou. Tá lá, tá gravado lá no canal. Mas vamos lá, o que significa? A gente vai ver, quando Deus começa a fazer a dedicação, ele fala que aqui vai habitar o seu nome. Não é a sua pessoa. A pessoa de Deus não vai habitar ali dentro. Olha só como ele fala aqui, nesse verso. Ouve tu nos céus. Ele não falou ouve tu aqui no templo. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. É muito claro, Deus vai estar presente dentro do templo? Não tem como, pessoal. No início dessa oração, ele fala que Deus não seria capaz de habitar nem o primeiro nem o segundo céus, por isso ele habita no terceiro céus, porque o primeiro e o segundo céus não tem espaço para Deus. Tamanha grandiosidade de Deus. Quem sempre faz essa conexão entre a gente, seres humanos, e o próprio Deus, vai ser a pessoa do Senhor Jesus. O anjo do Senhor. O anjo com letra maiúscula. O anjo do Senhor é enviado, comissionado do próprio Deus Pai. Está dando para entender? Esse sim está aqui na terra obedecendo a todo o mandar de Deus Pai. Construiu a terra, fez tudo, foi por meio dele que tudo se fez. Não é isso que está lá em João, capítulo 1? Foi por meio dele que tudo se fez. E não seria nada feito se não fosse por intermédio dele. Então, quem é que está aqui na terra fazendo essa conexão entre os homens e Deus? O próprio Deus? Não. Então, essa é a pessoa do Senhor Jesus. E dentro lá do Templo de Salomão, quem é que vai habitar? O nome de Deus. Ai, como assim? O que é o nome? A memória de Deus. A ideia de que existe um Deus que vive rodeado de glória e que esse Deus é poderoso o suficiente
para quando você falar com ele, pelo nome dele, Deus, olha, me ouve, Deus. Quando eu falar com você, eu vou falar com o quê? Como? Vou te chamar pelo nome, ô Isis, ou fulano, fulano, tal. Quando você falar, ele vai ouvir dos céus. Tá dando para entender isso aí? Fala, Isis. Na minha percepção, Deus é onipresente. Perfeito. E ele diz que a terra em outras palavras, é o local que ele descansa seus pés. Então, Perfeito. realmente não tem como colocar Deus numa caixinha, colocar no templo. Mas ele diz que onde tiver 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria ali. Perfeito. E quem você acha que está ali? É o enviado dele, Jesus. Pessoal, o nome de Jesus não aparece no Antigo Testamento. Mas a todo momento Jesus é a peça do Antigo Testamento. O tabernáculo simbolizava o Senhor Jesus. O templo simboliza o Senhor Jesus. Tudo se remete ao Senhor Jesus. Deus é santo demais, 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 para diretamente você ter um contato com ele. Sempre existe um intermediário. Por isso que Jesus fala, lá no Novo Testamento, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando você vai juntando as peças, você vai vendo aqui o que Salomão está querendo dizer. Ah? Então, o templo é para que a pessoa tenha uma memória, um memorial, um entendimento de que existe um Deus, tal, tal, tal. E que ele ouve, mas é lá do céu. Quem leva essas orações? Na pessoa do Senhor Jesus. Fala aí, Maiana. Porque, na verdade, até então, eles não tinham conhecimento do Senhor Jesus, e ele ainda viria. E fica claro para Salomão que Deus não pode habitar no templo quando a presença enche o templo e os sacerdotes tinham que sair. Então, na cabeça deles, o intermediário aqui era o profeta. O profeta não, o sacerdote, quem na cabeça deles ia interceder e os anjos iam colher, porque quem falou que onde tivesse 2 ou mais foi o Senhor Jesus. Aí Salomão já não estava mais. Eles não tinham concepção do Deus Pai e nem do Deus Espírito Santo, eles só tinham, ou do Deus Filho, nem do Deus Espírito Santo, eles só tinham concepção do Deus Todo-Poderoso e o resto assim, de uma maneira vulgar, eram os anjos os subordinados. O filho dele ainda iria nascer, tanto que quando o Senhor Jesus chega lá naquele tanque, é aleijado, né? Eu não consigo lembrar a palavra certa agora. Paralítico. É esse aí. Ele diz que o anjo do Senhor vem e agita as águas. Aí fala que, em algumas partes, fala que o anjo vem para acolher a oração deles e levar para Deus. Só que eles não têm concepção que esse anjo é o Senhor Jesus. Por isso que ele fala essas coisas. Deu para entender, Isis, aí? Senão tu quebra a cabecinha aí mais um pouquinho, vê os vídeos anteriores que a gente falou sobre isso. Não é que eu não entendi. Eu entendi. Tá. Eu só tinha achado estranho e confuso o jeito que vocês estavam falando aí. Entendi. Então tá bom. Então vamos lá. Então no verso 43, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o seu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu te edifiquei é chamada pelo teu nome. Então, o objetivo que Salomão, né, coloca aqui, para Deus responder esse povo gentil, é justamente para que esse povo tenha experiências com ele, assim como Israel teve experiências com Deus. Tá? Então, quando eles tiverem, tipo assim, Salomão pensando, quando eles tiverem experiência com o Senhor, porque eles só ouviram falar do Senhor, mas quando eles tiverem experiência contigo, eles vão temer ao Senhor. Temer de ter medo? Não. Temer de ter reverência, respeito. Temer no sentido de que
A pessoa se coloca na dependência de Deus. Não dá para viver sem esse Deus. Não é questão de medo, muito pelo contrário. É você criar uma intimidade tal com esse Deus, onde você não vai querer desagradá-lo, você vai reverenciá-lo, você vai honrá-lo. É diferente. Não é questão de temor. Então, quando você conhece esse Deus, você vai desenvolver esse temor. Eu estava falando hoje com um rapaz, lá no ponto de oração, aí ele comentou, né, que ele tem um filho, o filho teve algum problema de saúde, não entramos em detalhes, e que a partir do problema que o filho teve, ele decidiu ir buscar a cura do filho. Aí ele recorreu ao poder de Deus, fez as correntes lá na igreja, não sei o que, tal. E o filho foi curado. E ele reconheceu que esse Deus existe. Ele conhece o nome de Deus. Hoje ele sabe que existe um Deus. Como é o nome desse Deus? É aquele impronunciável que a gente não sabe falar. Tá bom? Mas existe esse Deus, que a gente genericamente chama de Deus, mas ele tem um nome específico, claro. Tá? E ele sabe que ele tem que buscar e reverenciar esse Deus. Ele conhece que Deus tem poder, ele conhece que Deus é capaz de proteger, ele conhece que Deus é grandioso. Né? Então, através do milagre, Deus se permitiu ser conhecido por aquela pessoa. Infelizmente, essa pessoa ainda não se entregou para Deus, mas ele conhece agora Deus. A partir de agora, que essas pessoas conhecem a Deus, têm uma experiência com Deus, obviamente, elas vão realmente ter uma busca. Pô, como é que esse Deus faz isso? Quem é esse Deus? No momento que há essa busca, vai haver o entendimento dos preceitos de Deus, do que é a vontade de Deus, né? Do que é a lei de Deus. E agora eles vão ter que cumprir. Então, se nesse momento, anteriormente, no momento da oração, pouco antes, Salomão fala que Deus atende às necessidades do seu povo, caso ele se arrependa, aqui a gente não vê isso. Mas depois que eles passam a conhecer, mesmo os gentios, os prosélitos, né? Depois que eles passam a conhecer a Deus, eles têm uma experiência com Deus, a partir daqui, se eles pecarem contra Deus, com certeza a oração de Salomão seria, olha, se esse povo pecou contra o Senhor, se afastou do Senhor, se afastou dos seus caminhos, se eles se arrependerem e pedirem perdão, perdoa, tem misericórdia, e etc. Entende? Mas você vê que aqui o objetivo de Salomão é o mesmo objetivo nosso quando a gente convida a pessoa para ir para a igreja por causa de um problema que ela está vivendo. Está com depressão, está com problema de vícios, enfim, olha, vamos para a igreja que dá para resolver. Está endividada, né? Está ansiosa, a pessoa está com uma doença, perto do leito perto de morrer, sei lá, enfim, os infinitos casos que podem acontecer com o ser humano. Aí a gente vai lá e convida. Convida para quê? Para essa pessoa ter experiência com o poder de Deus. Nesse momento, vai existir a necessidade dessa pessoa estar convertida? Não. Todos nós aqui recebemos bênçãos de Deus e necessariamente não éramos convertidas. Ao passar do tempo, fomos nos convertendo e fazendo o quê? Tivemos uma experiência com Deus, desejamos agora viver sob a vontade desse Deus, por quê? Porque esse Deus resolveu o nosso problema. Ah, não, agora eu quero seguir esse Deus aí. A gente vai buscando intimidade e tal, e aí a gente vai se convertendo, né? É um processo. É isso que a gente vai ver aqui. Mesma coisa. Quando essa pessoa, depois ela tem uma experiência com Deus, passa um tempo conhecendo a Deus, né? Tem acesso à Bíblia, lê, ouve pregação, a pessoa não se converte, pronto, a partir daí agora ela já é considerada passível de culpa. Tem que ter quebrantamento, tem que ter arrependimento. Tal. Então, vamos lá, versículo 44. Quando o teu povo sair à guerra contra seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade, que tu escolheste para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a súplica e faze-lhe
justiça. Beleza. Aqui já é um outro caso. Está vendo que Salomão ele vai expressando na oração várias situações. A gente já viu aqui do estrangeiro e a gente vai ver aqui que é o próprio povo de Israel indo a uma guerra, a uma batalha, né, confrontar um inimigo ao mandar do próprio Deus. Como a gente vê aqui, ó. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho que o enviares. Quem está enviando é o próprio Deus. Então, em princípio, não é para Israel estar vivendo mais guerras. Não é para a igreja estar vivendo guerras, né? Vou comprar uma guerra, vou partir para cima com armas, fuzil, etc. e tal. Não é para comprar mais guerras, não é para a gente viver de guerras. A não ser que Deus mande ir a uma guerra. Isso é no passado, pessoal. Hoje, Deus não vai mais mandar a gente ir a uma guerra. A nossa guerra é espiritual. Somos um exército espiritual. Nossas batalhas vencemos, oração, joelho no chão, expulsando o demônio, vivendo a fé, dia após dia sacrificando o nosso próprio eu. Essa nossa guerra é espiritual. Tá bom? Mas aqui, beleza. Então, Salomão fala, olha, quando o teu povo for à guerra porque o Senhor mandou, e esse povo orar ao Senhor, não é por arrependimento, não é pecado, não, é porque eles querem alcançar a vitória. E, de repente, eles estão com medo. Enfim, estou indo para a guerra, pessoal, é matar ou morrer. Primeiro que matar não é uma coisa fácil, tá? Matar não é uma coisa fácil. E você pensar que você pode sair de lá morto, deixando sua família para trás, é outra coisa que também não é fácil. Tá? Mas vamos lá. Então, e orar ao Senhor voltado para essa cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei o teu nome, ouve tu nos céus, olha só novamente, a oração não vai ser ouvida dentro do templo, é nos céus. A sua oração é súplica e faze-lhe justiça. E eu parei para ver aqui que justiça seria essa, né? Qual era a justiça que eles estavam aqui buscando? A justiça era a vontade de Deus. Se Deus estava mandando essas pessoas para uma guerra, existia um objetivo, que dentro da vontade de Deus era justo. Então, o que era para ser concluído lá era a vontade de Deus. Quando ele fala aqui, faze-lhe justiça, é fazer com que seja cumprida a vontade de Deus. Bom, que ele tenha sucesso na guerra. Né? Verso 46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto estejam, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos teus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus. Então, eles partiram para a guerra, que o Senhor venha dar vitória. Mas caso esse povo parta para a guerra, e no caminho eles pequem contra ti, e o Senhor não puser a mão, não proteger, eles forem levados cativos, né? Perderam a guerra, foram capturados, vão ser levados cativos para outras terras. Mas esse povo, quando chegar lá, se eles caírem em si, se eles compreenderem que o que eles fizeram foi mal diante do Senhor, e eles se arrependerem e decidirem buscar a ti, ouve a oração que for feita, voltados para Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, para esse templo que eu edifiquei. E ele, Salomão, claro, né? Então, quando eles se arrependerem, aí a gente vem para o verso 49. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica,
e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as tuas transgressões que houverem cometido contra ti. E move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. E aqui, Salomão vai estar pedindo o seguinte, que essas pessoas que pecaram contra Deus, rumo à batalha, ou em meio à batalha, perderam a batalha, foram levados, capturados, estão em outro lugar, um outro país, uma outra nação, no meio de outro povo, sendo escravizado. Que Deus mova o coração daqueles que estão escravizando o seu povo, para que, de alguma forma, eles sejam benevolentes com Israel. Né? Não aparece aqui a palavra liberta o teu povo, faz o seu povo regressar. Mas eu posso entender, eu posso inferir que esse, no final, é um dos objetivos, né? Que aquele povo, enfim, saia do cativeiro e retorne para o meio do seu povo, para o seu lar, a terra de Canaã. Então, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti. Move a compaixão daqueles que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, e trate-os bem, trate-os com benevolência, que sejam propícios a eles. Por quê? Aí ele vai lembrar a Deus da responsabilidade que ele tem com esse povo. Então, eu achei isso aqui bem ousado da parte de Salomão. Né? Vamos entender que Salomão aqui, nesse momento, ele não fala tão somente como um rei, mas ele está falando como um sacerdote mesmo, como um sumo sacerdote. Inclusive, o Salomão, ele é uma tipificação do próprio Senhor Jesus nesse momento. Tá? Então, ele chega e fala lá, porque o teu povo e a tua herança é a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Então, foi o Senhor quem os tirou de lá. O Senhor tirou um povo que era escravo e lhe deu liberdade. E esse povo ainda não sabe lidar direito com isso. Então, perdoa o seu povo, porque eles estão aprendendo a usufruir da liberdade deles. Então, quando a gente vê aqui ele falando que esse povo vai à guerra em nome de Deus e que no meio da batalha eles acabam se corrompendo, na minha cabeça não vem outra coisa a não ser idolatria. Há alguma desobediência que eles fizeram contra Deus, e para mim o mais forte é a idolatria, ao ponto de Deus ficar tão zangado, tão chateado, que tira a mão. Tá bom, se você confia nos deuses deles, vai lá, vai em frente. Que esses deuses te guardem, te protejam. Não existe Deus que não seja Deus. Então, eles acabam lá sendo levados escravos. Quando isso acontece, ele vem aqui e fala, olha, Deus, mas esse povo ainda não aprendeu a lidar com a liberdade de adorar ao único Deus. Esse povo saiu do Egito, da escravidão, lá do meio da fornalha, porque eles faziam lá toda hora tijolos, né? Tinha que passar pelo forno. Então, esse povo saiu de lá e ainda não aprendeu a viver segundo a tua vontade, dependendo apenas do Senhor. Então, presta atenção, que é o teu povo. Tá? E aí ele fala, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Então, o Senhor não se faça de surdo para esse povo. Por quê? Porque é teu. O Senhor libertou, tirou de lá, então agora o Senhor assume a responsabilidade de cuidar desse povo, de zelar pela existência deles, pela prevalência deles. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste, por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Então, Salomão passa para Deus a responsabilidade de cuidar de Israel. Eu achei aqui bem ousado da parte dele, né? Primeiro vai falando
que o povo é pecador mesmo, ele chega a falar, não tem homem que não peque, não vai ter esse santo, tá? Então o Senhor tenha misericórdia de todos nós e continue cuidando da gente. Por quê? Porque a gente te pertence e de nós mesmos não vamos conseguir fazer grandes coisas. Mas se o Senhor estiver nos protegendo, nos guardando, aí vai arrebentar. Verso 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Então, vamos imaginar que Salomão, nesse momento, ele está de joelhos com as mãos estendidas para o céu. De joelhos, a gente já entende que ele está rendido a alguém que ele considera ser maior do que ele ou que pode beneficiá-lo de um modo que ele não consegue. É alguém que pode acrescentar à vida dele algo que ele não poderia dar em contrapartida. Então, quando a gente se coloca na posição de joelhos, é como a gente dissesse, eu estou rendido. E de braços abertos, aí é completa rendição, tá? Estou aqui entregue ao Senhor. Mas na hora que ele está fazendo essa oração, ele está diante de Deus, diante do altar, rendido. Quando ele agora vai abençoar o povo, ele já apresentou as necessidades do povo para Deus, ele agora vai como que trazendo a bênção de Deus, a resposta de Deus, e vai ministrar agora para o povo. Agora ele se coloca de pé e com as mãos estendidas para esse povo. Por quê? Porque agora ele não continua de joelho, porque agora ele está numa condição de autoridade espiritual e ele vai ministrar as bênçãos sobre o seu povo. Né? Você percebe essa diferenciação de hierarquia espiritual? Perante Deus, de joelho. Perante aquele que é menor do que você espiritualmente falando, você se coloca de pé para abençoar. Verso 55. Pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare, não nos deixe, a fim de que se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais. Olha como é interessante isso aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber uma relação de interdependência, causa e efeito. Ele fala assim: o Senhor nosso Deus seja conosco. Na sua versão pode estar convosco também, tá? Não está errado. Ele está ministrando sobre o povo. Nessa versão aqui, ele se inclui como parte desse povo. Vai dar tudo no meio. Então, o Senhor nosso Deus seja convosco, conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Então, que Deus não nos desampare e não nos deixe. Por quê? A fim de que, para que, assim incline o nosso coração. Se ele não estiver nos protegendo, nos guardando, cuidando da gente, o nosso coração não vai se inclinar para Deus. Isso, de fato, é assim, pessoal, e sempre foi assim. Difícil a gente buscar a Deus antes da gente receber, nem que seja um chamado de Deus. Estou nem falando de bênção, estou falando realmente de um chamado, um convite: olha para mim, porque eu estou olhando para você. Então, quando a gente tem esse entendimento de que Deus está cuidando da gente, é que a gente vai e se volta. Se a gente não tem esse entendimento, isso pode acontecer, isso é uma total desesperança, aquela sensação de que você está sozinho. É difícil a gente entender que pessoas que já conhecem a Deus, tiveram experiência com Deus, possam passar por isso, mas sim, podem passar. Depende do seu grau de maturidade espiritual.
e depende da intensidade do dia mau. Mas o normal é que as pessoas que não conhecem a Deus, elas não venham ter essa reverência a Deus. Mas quando Deus se aproxima, quando Deus cuida, quando Deus fala, eu sou contigo, quando Deus fala, eu te ajudo, eu resolvo o seu problema, estou junto com você, não tenha medo. Aí, então, o que acontece? O nosso coração se inclina para Deus. Para quê? Para andarmos em todos os seus caminhos, guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos que ordenou a nossos pais. Tem essa contrapartida. Eu acho interessante, quando um bebê nasce, né, os estudiosos aí, os médicos, eles dizem que o bebê em si só tem amor pela mãe porque a mãe é quem sustenta. Porque se a mãe não desse o sustento, não desse o carinho, não desse a proteção, não ia ter como rolar uma afeição entre a mãe e a criança. Então, há essa primeira devoção da mãe para que então o filho venha dar a contrapartida, que é o amor dele para com a mãe. Mas, em princípio, não é um amor que surgiu do nada, não, é um amor que vem por causa da dependência que ele tem daquela mãe, certo? Então, a mesma coisa que Salomão está deixando claro, a gente só se dedica a Deus, só ama a Deus, porque há essa primeira contrapartida dele. Ele se dedica a nós. Verso 59. Que essas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Então, já ouviram falar, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Sim, porque cada dia vai exigir de Deus e da gente uma determinada perseverança, uma determinada coragem para ir adiante, uma determinada sabedoria para tomar uma decisão, um determinado dispêndio de Deus para nos ajudar. Então, cada dia realmente vai exigir uma intensidade de entrega, tanto da parte de Deus quanto da nossa parte, né? Dia a dia está tranquilão, mas e no dia mau? Tá? Então, ele fala isso aqui, que o Senhor, que as palavras estejam diante de Deus, para que Deus se lembre do seu servo, que ele está se colocando no lugar de seu servo, Salomão, que se lembre de mim e que se lembre de vocês, segundo cada dia o exigir. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E, mais uma vez, a gente vai ver Salomão apontando para o fato de que tem de existir uma diferença entre aquele povo que serve a Deus e aquele povo que não serve a Deus, mas não significa que aquele povo que não serve a Deus não possa ter acesso a esse Deus, não possa desfrutar da companhia desse Deus e das maravilhas que esse Deus pode fazer. Então, ele deixa aqui claro, quando esse povo ouvir falar das maravilhas de Deus, esse povo muito bem pode se voltar para Deus, como a gente já viu aí, né, no verso 40, 42. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, naquele exato momento, no momento da dedicação do templo, estava todo mundo ali, com o coração voltado para servir a Deus. Eles tinham saído de suas terras para irem comemorar a festa dos tabernáculos, cada um tinha levado o seu sacrifício, né? Eles tinham aproveitado a oportunidade para também fazer a festa da dedicação ao templo, tá? Então, essas pessoas estão com o coração voltado para Deus. Quando ele fala aqui perfeito, pessoal, a gente tem uma ideia de que perfeito é algo acabado. Não tem mais o que ser acrescido, né?
o significado de perfeito, inclusive, é justamente isso. Não tem mais nada a ser feito. Todas as imperfeições já foram removidas, todas as arestas já foram tiradas, então aquilo ali está perfeito. Mas a gente não consegue entender um homem perfeito. Porém, o que a palavra quer dizer aqui é que a fé dessa pessoa tem que, pelo menos a fé, ser perfeita. Ainda que a gente peque, ainda que a gente falhe nas nossas condutas, a nossa crença não esteja abalada, esteja firme. Isso vai fazer uma diferença muito grande, né? É justamente a fé quem nos justifica, é justamente a fé que nos torna santos perante Deus. É a fé, através da fé que a gente se torna filho de Deus. Então ele fala, ó, na fé, sejam perfeitos, tá? Então, seja perfeito o vosso coração, seja perfeita a vossa alma para com o Senhor, seja perfeita essa sua entrega, para andares nos caminhos e estatutos, seus mandamentos, como hoje vocês estão fazendo. Verso 62. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Essa oferta, pessoal, o sacrifício pacífico, lembra aí quando a gente estudou sobre isso? É uma oferta que não está necessariamente envolvendo pecado e perdão, é envolvendo gratidão, adoração. Essa oferta que ele está fazendo aqui não é por pecado, ofertas pacíficas. É realmente a adoração, tão simplesmente. O que ele está buscando de Deus? Nada. Ele quer levar para Deus, diferente. Olha, Deus, recebe a minha gratidão, recebe tudo que eu tenho para te dar, o meu melhor. Tudo não, o meu melhor, na verdade. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Sacrifício muito grande, sem dúvida. Assim o Senhor e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali preparara os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, era muita coisa. O animal inteiro ia ser apresentado como sacrifício lá no altar de bronze. Quem lembra aí, sim ou não? Abre o áudio aí e fala. Não entendi. Quando ele oferece sacrifício pacífico, ele está falando aqui de um monte de animal, né? Está falando de bois e está falando de ovelhas. Animal. Dentro do sacrifício pacífico, o animal todo ia ser queimado? Quem lembra aí? Eram algumas partes, não? As partes gordas e específicas. Isso, exatamente. Umas partes gordas específicas. Espera aí, pessoal. Pense numa coisa indignante quando você procura alguma coisa e não acha. Tá, achei. Aqui. Tá dando para ver todo mundo? Sim. Sim. Pronto. Então, quando ele fala, olha aqui o altar de bronze, né? Realmente não é um lugar muito grande para milhares de animais serem queimados. A queima de um animal, né? Ou pelo menos de partes dele, isso ia levar algumas horas, não era uma coisa automática, tocou fogo e foi. Não,
tinha que passar um tempo lá incinerando aquilo, até virar cinzas, remove as cinzas, joga o sacrifício. A gente está vendo aqui que sacrifícios de manjares também foram feitos, né? Eram bolos, cereais, tudo isso está sendo oferecido. E parte disso aí, pessoal, como eu estava falando, não foi todo queimado. A maior parte desses animais, inclusive, era separado, por ser uma oferta pacífica, isso era compartilhado com as famílias. E nesse momento vai ser compartilhado com todo Israel. Vai ser um grande banquete, tá? Quem está patrocinando isso aqui? O Estado. Israel está patrocinando um grande banquete, né? Então, ele fala aqui que foi Salomão quem ofereceu e o povo foi junto, né? A gente vai olhar aqui, ó. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, o que apresentou ao Senhor 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Não dava para queimar tudo isso num tempo só. Então, essa festa aí rolou dias, tá? E a maior parte disso foi usado confraternizando com todo o povo, tá certo? Que era queimado realmente, era gordura, as fresuras do animal, algumas partes específicas, ok? Então, e no mesmo dia consagrou o rei, verso 64, o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, essa parte aqui, ó, por isso que eu abri aqui a imagem. Então, o meio do átrio, o átrio está aqui fora, ok? O altar de bronze, essa regiãozinha aqui, ó. A gente vai ver aqui do lado, inclusive, alguns animais sendo sacrificados. Mas você está vendo o que aqui? Parece 2 animais, 3, 4 animais sendo sacrificados, né? Imagina milhares. Então, não deu. Ele pegou essa região aqui toda, essa área toda, e junto com o povo foi sacrificando, né, cortando as partes que iam ser queimadas, separando, os sacerdotes, né, estavam todos envolvidos com isso, os levitas, todo mundo trabalhando junto para fazer essa dedicação. Verso 65. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate. Amate, pessoal, provavelmente é aquela Antioquia da Síria que a gente vai ouvir falar lá em Atos dos Apóstolos. Antioquia, que é onde começa, né, a igreja gentílica. Até o rio do Egito, que não é necessariamente o rio Nilo, mas é um outro rio que fica lá nas margens do Egito, né, nas fronteiras do Egito, tá certo? Desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. Então, os 7 primeiros dias foi a dedicação do templo, né? Foi consagrar o templo. Então, já tinha aí uma mega festa. Os animais sendo abatidos e todo dia tinha barrigada para a galera. Aí vem a festa dos tabernáculos, a mesma coisa. Tinha lá os sacrifícios e rola barrigada para a galera também, tá bom? Então, foi uma festa e todo o povo estava reunido. Deve ter sido realmente um momento de grande comoção popular. No 8º dia desta festa, a segunda festa, tá bom? A festa dos tabernáculos. Então, foram 7 dias da dedicação, 7 da festa dos tabernáculos, e no 8º dia, despediu o povo. E eles abençoaram o rei. O povo também agora já tinha recebido de Deus, e ele agora também dava ao próprio rei. Deus te abençoe, rei. Deus te abençoe. Ser tu uma bênção. Então se foram às suas tendas, lembrando que tendas, porque era a festa dos tabernáculos, e todo o povo saía de onde estava, vinha para Jerusalém e montava tendas. O objetivo era que eles lembrassem do período que eles viveram peregrinos no deserto, quando eles saíram do Egito. E ainda assim, eles tiveram provisão de Deus, tá? De tudo. Então, é uma festa que remete a esse período. Então, se foram às suas tendas, quando eles viviam essa festa, eles construíam tendas em Jerusalém e habitavam ali por esses 7 dias. Alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo,
E dentre esse todo bem que ele fizera a Davi, a gente vai entender que é a sequência do que está acontecendo aqui. Davi morreu, mas ele fez promessas a Davi, e agora está tendo o reinado de Salomão, promessa que ele fez a Davi, o reinado de paz e vida que segue. E eles estão vendo a construção do templo, então eles estão muito felizes, porque quando eles estavam no deserto, eles tinham o tabernáculo, né? Quando eles entram em Canaã, eles ainda não têm um lugar propício para adorar a Deus. Lembra que parte do tabernáculo estava no lugar e a Arca da Aliança estava junto do rei Davi, né? E agora, com a edificação do Templo de Salomão, tudo vai ser colocado num canto só, né? E eles vão ter agora um lugar onde eles podem adorar a Deus, ok? Então, pessoal, por hoje é isso aí. Alguém tem algo mais a acrescentar? Diz aí, Paloma. Diz. Não, sobre essa parte aí, eu acho que a senhora conseguiu esmiuçar tudo. A parte mesmo que eu tive Cortou, Paloma. Cortou. ficou muito claro. Cortou, a gente não te ouviu, não. Nada? Só o final que esmiuçou alguma coisa. Tal. Peraí, sem querer, meu celular entrou aqui na 4G. Peraí ainda. Coloca outra pessoa aí, enquanto estou vendo só a internet aqui. Jesus tem misericórdia. Fala aí, Aline. Boa noite. A Aurelília, ela falou muitas coisas aqui que é de acrescentar, mas um detalhe que me chamou muita atenção é que Salomão, ele vai em uma cronologia. Ele chega, ele fala com Deus, pede que ele tenha misericórdia de todo o povo e tal, e depois ele fala com o povo que é para que o povo obedeça a Deus. Ele fala primeiro com um povo que Deus ele está abençoando, está guardando, mas é que é para todo o povo obedecer. Assim como ele fala na oração, ele pede a Deus misericórdia, mas ele também lembra de tudo que Deus ele prometeu e tudo que ele já tinha feito. Então, que não era para ele se esquecer, assim como ele fala com o povo que também não é para o povo se esquecer da lei, de tudo que eles já tinham aprendido, ou seja, eles não iriam ser justificados do erro, da falha deles, se eles não obedecessem também. Então, o povo tinha que fazer a parte deles. Apesar de Salomão estar intercedendo, ele estava ali como um intercessor, como a senhora havia dito, que ele seria o sacerdote, estava ali como um sacerdote perante a Deus e depois perante o povo para abençoar. Então, o que me chamou bastante atenção foi essa questão, que ele se colocou ali diante de Deus para pedir a misericórdia pelo povo, mas também se colocou diante do povo, colocando algumas regras para que essa misericórdia pudesse alcançar cada uma daquelas pessoas. E eles pudessem ter intimidade com Deus, independente de onde eles estivessem, não ficasse dependente só do templo de Salomão, do templo que foi construído por Salomão. Perfeito. E você colocou aí, trouxe a lembrança uma coisa bem interessante, que quando ele fala das pessoas orarem, ele fala das pessoas orarem voltadas para o templo, voltadas para Jerusalém. Não significa que necessariamente elas estivessem dentro do templo, ou elas mesmas estivessem em Jerusalém. Então, só a intenção do coração, isso é fé. Só a intenção daquela pessoa voltar-se para Jerusalém, lugar da habitação de Deus, né? Então, só esse fato já seria suficiente para que Deus abrisse seus ouvidos e atendesse às necessidades dessa pessoa. Ação de fé, né? Hoje não temos essa necessidade de nos voltarmos para Jerusalém. Por quê? Porque hoje nós somos esse templo, né? O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, habita na gente. Então, a gente costuma falar que Deus está dentro de nós,
Mas, de fato, Deus não está dentro da gente, é o Espírito Santo. É como é que fala? É o divino mistério da Trindade, tá certo? Mistério da divina Trindade. Eles são três ao mesmo tempo um, mas, enfim, cada um com seu papel muito bem definido, tá? E Jesus sempre vai ser esse intercessor. Então, nesse momento, por exemplo, se a gente ora hoje, a nossa oração, ela não vai direto para Deus. Ela passa primeiro pelo Senhor Jesus, né? O Espírito Santo leva isso até mesmo com gemidos inexprimíveis. A gente nem entende como é que é isso. Mas o Espírito Santo leva isso para o Senhor Jesus e Jesus faz a conexão com Deus. Nossa oração não chega direto ao altar de Deus, ao trono de Deus, não é nem ao altar de Deus, é o trono de Deus. Não chega. Primeiro tem que passar pelo Senhor Jesus, né? Ele é o nosso intercessor. Fala aí, dona Cida. Não, eu ia falar isso aí que essa menina falou. Como é o nome? Aline. A Aline falou. Eu até tinha marcado aqui. Ela já falou. Tá demais. A Aline roubou a sua fala, né? Fala, Neide. Até marquei aqui. Nada acrescentado, Ana Lília, porque o que até eu iria falar, a Aline acabou falando, que é sobre o cuidado que Salomão teve com o povo e depois se colocou também como o povo pedindo para Deus, até por ele mesmo, tipo no versículo 57 mesmo, que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com nossos antepassados. Basicamente é a mesma coisa que a Aline falou. Perfeito, então, povo lindo. Mais alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Não? Ok. Então, vamos fazer aí a nossa oração e a gente retoma na terça. Terça não tem anjos, né? Terça está tranquilo. A gente vai estar por aqui, tá? Dona Ana, a senhora faz a oração, dona Ana? Sim. Espero, eu quero falar. Meu ouvido está entupido, eu não consigo direito entender. E a internet está lenta aqui. Fale, Maiana, diga, o que foi? Calma aí. Tá. Espera um pouquinho, dona Ana, que Maiana quer falar. Ele, quando a gente começa aqui o versículo que ele fala que o estrangeiro vai ouvir falar de Deus, hoje em dia o estrangeiro é as pessoas que estão no mundo, embora todo mundo está no mundo, mas não estão na presença de Deus. A gente tem feito os núcleos aqui, e ele fala de ver as maravilhas, né? E a gente tem feito uns núcleos lá no pé da serra, porque aquele para mim é o pé da serra. E é sério, uma paletada e tanto, você chega a ver a serra lá, vou mandar uma foto para vocês verem. E na primeira semana, a gente foi na casa de um senhor que a perna dele estava assim, como se tivesse tido elefantíase, né? Que fala? Uhum. A calça do homem parecia que ia estourar assim, só em um pé. Aí a gente foi, fez o núcleo, fez uma oração, beleza, voltou na outra semana, já estava menos inchado. E foi. Aí a gente passou na casa de uma outra senhora, que a família serve aos impostos, e essa senhora também estava com problema nas pernas, ela não andava e começou a contar a situação, e a gente fez uma oração, a obreira que estava comigo, que tem mais intimidade, colocou as mãos, orou, depois eu também orei. Quando foi nessa semana, a gente recebeu a notícia dessa senhora que depois que a gente saiu, ela já estava bem. Ela disse que sentiu vontade de caminhar depois que a gente saiu. Então, a gente foi lá levar a palavra de Deus e fazer as maravilhas, porque como foi dito aí, orar passa por Jesus, mas só que não é só passar pelo Senhor Jesus, a gente faz em nome dele. Essa semana, a gente está fazendo um trabalho aqui, e a gente foi na casa de uma menina que teve uma tragédia assim, bem cabulosa.
E todo mundo que vai lá fica falando aquelas coisinhas para a menina chorar mais ainda, se afundar mais ainda. Enquanto eu estava lá, eu fiquei prestando atenção. Falei, nossa, a obreira conversou com ela. Eu fui, falei desse Deus. Falei para ela e falei a real. Falei, ó, não é que sua vida vai ser mais fácil, não vai ser mais simples, mas você vai suportar. Porque é isso que Salomão está dizendo aqui. Está todo mundo sujeito ao erro, está todo mundo sujeito a se voltar para Deus e depois, pela própria humanidade, pelos próprios desejos de cada um, suas inclinações, trair a Deus. Quando ele fala de um coração perfeito para mim, é um coração sem maldade, disposto a obedecer a Deus, e ainda que erre, se voltar e reconhecer o seu próprio erro, porque a condição de ser perdoado pelo pecado é isso, é eu reconhecer que eu errei e que eu não vou fazer mais. Mas tudo que eu fizer vai refletir a glória de Deus. Eu vou ter os meus erros, vou dar as minhas mancadas, mas isso não é motivo para Deus voltar as costas para mim se eu me arrependi. Eu vou ter sim a punição, mas junto com a punição, não é nem a punição, eu vou colher os frutos daquilo que eu plantei. Mas Deus vai dar o arrependimento, já até deu, inclusive. E é isso que essas pessoas não entendem, porque quando a gente chega na casa delas para falar, elas têm a opinião de que Deus é um tirano. E não é isso. Ele simplesmente deixa a pessoa fazer o que quer e colher também o que ela procurou. Ou seja, eu procurei aquilo, eu vou ter aquilo. Se eu não quero mais, eu vou abandonar, sou eu que vou fazer com que haja bênção ou maldição. E nesses dias aqui nessas casas a gente tem visto muito isso. A gente chega lá, fala de Deus, apresenta e explica que a gente não está ali no nosso nome, a gente realmente vai de fato apresentar esse Deus. O Deus que fez na nossa vida e que pode fazer na vida delas. E quando a gente sai, a gente consegue ver. Essa menina mesmo que teve a tragédia, depois da oração, era nítido, ela fazia assim, ó, parece que tirou 1000 pesos de cima da menina. Você chega nas outras casas do mesmo jeito, você vê o suspiro de alívio da pessoa e eu paro e penso, meu Deus, eu estava na situação dela, o Senhor me tirou disso, e eu sei que eu não sou nada, mas hoje o Senhor está contando comigo, não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro no mundo que pague isso, essa sensação de você interceder pelo povo. Quando Salomão intercede aqui e automaticamente a gente lembra de Moisés porque intercedeu do mesmo jeito por esse povo aqui, eu ficava pensando, poxa, Moisés intercedeu uma e outra vez, mas é porque realmente, mesmo que a pessoa não merece, quem somos nós para dizer que merece ou não, porque nós também não merecia. E Moisés insistia com Deus, falava a mesma coisa, porque se assim me trata, me mate, o Senhor não me escolheu para tirar esse povo, para padecer aqui e tal. É porque quando isso acontece, você sente o amor que Deus sente. Você se sente bem, você se sente leve, você se sente melhor do que aquelas pessoas. Você poder ver um suspiro de alívio, um olhar que não está mais com tanta dor, ver a pessoa bem e saber que você foi aquela ponte, foi aquele intermediário. Você poderia dar, eu poderia dar 1001 desculpa. Estava cansada, eu já tinha ido lá nesse bairro 3 dias seguidos, eu fui segunda, depois eu fui terça, aí a obreira me chamou para fazer o trabalho quarta, aí eu falei, ó, quinta-feira não me chama não, obreira. Não me chama porque eu não venho não, porque não vai dar, eu não vou ter como, eu tinha outros compromissos, mas todos esses dias, eu sempre tinha um motivo para não ter ido, mas mesmo assim eu fui e falei, meu Deus, eu poderia ter ficado em casa, olha o que eu ia perder, não é satisfação sensual não, pessoal, para dizer que Deus fez através de mim, porque ele usou até uma jumenta. Mas é você saber que ele pode contar com várias pessoas, mas você se coloca à disposição. Perfeito. Você falou aí que as pessoas acabam vendo Deus como perverso, né? Maldoso. Um tirano. Tirano. E a gente sabe que elas estão colhendo consequências dos atos delas, mas elas queriam ser isentas dessas consequências, dessa colheita, porque Deus é todo-poderoso. Elas sabem que Deus é todo-poderoso, porque senão elas não exigiriam isso desse Deus, né? Ficam chateadas porque Deus não vai dar simplesmente
se não houver pelo menos uma busca. Vocês já vão lá, fazem oração, mostra trabalho, Deus vai chamar. Mas todo o resto da transformação, sem busca, uma oração não vai fazer o que a pessoa tem que fazer, né? A oração é aquela primeira busca de Deus, depois tem que ter a contrapartida. Isso aí, sem dúvida. A oração, o convite, né? A evangelização, a explicação da palavra, enfim. Então, mais alguém? Não? Dona Ana, pode fazer a oração aí, dona Ana? Por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ainda na sua presença, Senhor, eu quero, meu Deus, agradecer por esta oportunidade, por este momento, meu Pai, por estarmos reunidas aqui, meditando na sua palavra, Senhor. Nós precisamos, meu Pai, deste alimento, porque é através desse alimento, da tua palavra, que nos fortalecemos e nos preparamos, meu Pai, porque não é fácil falar do Senhor para as pessoas, porque muitos não querem nem ouvir, Senhor. Mas quando lemos a tua palavra e entendemos que nós temos a missão, nós temos esse compromisso, porque o Senhor nos tirou, meu Pai, o Senhor, cada uma de nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. E nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor coloque dentro de nossos corações, meu Pai, a força, meu Pai, a força para levar a sua palavra para aqueles que estão precisando, necessitados. E que o Senhor, meu Pai, nos dê força para continuarmos essa meditação todos os dias em que houver, mesmo cansada, com sono, mas que o Senhor venha nos revigorar para que possamos estar reunidas aqui. Meu Deus, eu oro, Senhor, por Dona Lília, meu Pai, que tem sempre nos ajudado, fazendo essa meditação e trazendo coisas, meu Pai. Eu mesmo tenho aprendido muito. E eu quero agradecer por esta oportunidade. Senhor, que o Senhor nos fortaleça para amanhã estarmos lá na tua casa, Senhor, para ouvir o que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Que eu entrego, meu Deus, cada uma de nós e nossas famílias nas tuas mãos, meu Pai, porque nem todos de nossa família ainda te aceitaram, Senhor. E às vezes o nosso coração fica entristecido, mas não é a gente que pode forçar, e sim é o Espírito Santo quem convence, meu Pai. Então, meu Deus, nos fortaleça, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, livra toda a nossa família e nos prepara para amanhã. É o que eu peço, agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Por hoje é só, povo lindo, que Deus abençoe a todos.